Ok? E essa alegria fica maior ainda pela oportunidade que nós temos nessa noite de compartilhar alguns dos conhecimentos que nós podemos beber nessa fonte inesgotável que é a revelação espírita. Utilizando uma linguagem moderna, já que o tema da noite é sobre a originalidade do Jesus apresentado pela doutrina espírita, ou Jesus visto de um ponto de vista bastante original, essa é a proposta da nossa reflexão da noite, eu me recordei do livro fundador do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, dividido em partes, e a quarta parte, que trata das leis morais. E lembrando então os nossos costumes modernos, eu gostaria que todos imaginassem uma praça de alimentação, com 3 acessos, de modo que você pode chegar até essa praça para se alimentar, para compartilhar o alimento, num grande banquete universal, chegando por uma dessas 3 entradas. O que nós estamos querendo dizer com essa metáfora? O que está dito na questão 617 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1 do livro 3, que trata das leis morais. Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Essa é uma questão interessante. Porque nós podemos imaginar, e ao longo de milênios, quando nos envolvemos com questões religiosas, ficamos acostumados a pensar que a lei divina diz respeito apenas aos aspectos morais. Então aqui Kardec indaga se há outras matérias de interesse de Deus. E os Espíritos respondem de uma maneira surpreendente. Todas as leis da natureza são leis divinas. Todas. Visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Algumas coisas nós gostaríamos de chamar a atenção nessa questão. A primeira: quando Francisco Cândido Xavier entrava em concentração e psicografava obras maravilhosas, tratando do aspecto espiritual, dos aspectos morais, há de fato uma diferença substancial entre a sua atividade e a atividade de um Albert Einstein, que indagava o universo para descobrir a teoria da relatividade? Porventura, o Criador que fez as leis morais que regem o nosso destino é outro Criador que faz as leis da natureza? Há alguma diferença entre um homem de bem? Você pode imaginar Adin Steinsaltz, em Israel, Dalai Lama, no Tibete, Mahatma Gandhi. Há diferença entre esses homens e um Isaac Newton? E um Galileu? Não estão todos estudando as leis criadas por um único autor? Portanto, quando os espíritos ensinaram a Allan Kardec
que o Espiritismo possui um aspecto tríplice. Ele é, ao mesmo tempo, simultaneamente e integralmente ciência, filosofia e religião. Os Espíritos estavam dizendo que haveria uma grande praça de alimentação, onde os homens compartilhariam o que aprenderam das leis de Deus. Alguns viriam pelo caminho da ciência, outros viriam pelo caminho da filosofia e outros viriam pelo caminho da religiosidade. Mas todos, e essa é uma condição filosófica, todos deveriam chegar no mesmo lugar. Por uma razão muito simples. Deus é um. Deus é único. E eu estou dizendo coisas diferentes. Quando nós dizemos que Deus é único, significa que não há outro autor. Não há concorrência. Só há um Criador. E o Criador que criou Dalai Lama é o mesmo que me criou. O Criador que fez a Terra fez Marte. O mesmo Deus que fez a Via Láctea fez as outras quase 200 bilhões de galáxias que há no universo. Há um único Deus. Essa é a primeira informação. Mas eu diria que isso é o leite para bebês. Há uma lição ainda mais profunda. Além de ser único, Deus é um. Isso quer dizer que ele é íntegro. Deus não se contradiz. Há uma unidade permeando todo o universo infinito. Há uma mesma lógica. O programador é o mesmo. A lógica das leis físicas, biológicas, astrofísicas, física quântica, e fica imaginando, bioquímicas, a lógica dessas leis é a mesma lógica das leis morais. Porque é um mesmo pensamento. É o que está dito na questão 617. Com uma única diferença. O sábio, que é a pessoa mais afinizada com a ciência e com a filosofia, ele se aproxima mais das leis naturais. Ele se interessa mais pela química, pela física, pela biologia, pela geologia, etc, 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 etc. Campos infinitos do conhecimento. Ao passo que o homem de bem, e aqui usamos a expressão, e os Espíritos utilizam essa expressão, homem de bem, no sentido da mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem como aquela criatura que se dedicou a experiências de aperfeiçoamento moral. De modo que o homem de bem é aquele que examinou sua própria consciência e atingiu um padrão moral a que todos nós aspiramos e que todos nós chegaremos um dia. Mas as leis são as mesmas. Por essa razão, o título que Kardec dá ao capítulo 1 dessa terceira parte é Lei Divina ou Natural. Portanto, dia virá em que todos concluirão. E quando nós abrimos as páginas da revelação espiritual e estudamos sobre amor, perdão, fraternidade, humildade, etc, etc, não há diferença entre o físico que estuda as partículas subatômicas. Todos estão debruçados
sobre um imenso livro. Um imenso livro. Que livro? Os Espíritos esclarecem a Allan Kardec. Vou buscar aqui a questão agora. Eles dizem que a natureza é o livro onde Deus escreveu as suas leis. E quando nós dizemos natureza, não estamos dizendo apenas os aspectos exteriores. Nós estamos falando da natureza externa e da natureza interna. Da nossa natureza íntima. Portanto, se alguém pula de uma janela, ele sofrerá a ação da lei da gravidade. Da mesma maneira, quando alguém fere a sua própria consciência e age e toma uma decisão contrária ao que já é capaz de apontar a sua consciência, ele sofre na própria alma as consequências da sua ação. É a mesma lei. Se é assim, Kardec formula a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Pode parecer uma questão simples. Por milênios, nós acreditamos que a lei de Deus está escrita em um livro. Em alguns livros. Ora, se a lei de Deus está escrita em livros, é bastante fácil se afastar delas. Se a lei de Deus está escrita no Corão, basta que você coloque o Corão na sala e viaje milhares de quilômetros para longe e você vai ficar bem distante da lei de Deus. Se a lei de Deus estiver apenas na Torá, basta que você saia o mais rápido possível de qualquer Torá ou deixe ela bem longe de você e você estará afastado da lei de Deus. Mas os Espíritos responderam: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se está na consciência, ninguém foge de si mesmo. Ninguém nega a sua própria natureza. O ser humano até tenta. Os animais, nesse ponto, são mais inteligentes do que nós. Nunca ninguém viu um leão com crise de identidade. Alguém já viu? Leão querendo ser uma zebra. Fica uma crise. Não tem esse problema. Só os seres humanos negam sua própria natureza. Só os humanos lutam contra a sua própria consciência. Fogem de si mesmos. Tentam esconder de si mesmos. Mas não há como. A lei divina está em nós. Portanto, quer você goste, quer você não goste, quer você tenha religião, quer você não tenha, há uma Bíblia dentro de você. Essa reflexão trazida pelo Espiritismo é avassaladoramente original. Porque muda por completo a nossa aproximação dos aspectos religiosos. Religião deixa de ser um conjunto de dogmas, deixa de ser estruturas institucionais, deixa de ser hierarquias sacerdotais e passa a ser um exame da própria consciência. O religioso passa a ser alguém que perquire a si mesmo. Alguém que busca a si mesmo. Ou melhor, alguém que vai ao encontro de Deus, mas o encontra na sua própria intimidade. Por isso Kardec formula a questão 621A.
Ele diz assim: ora, uma vez que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dessa lei ser revelada aos homens? Já está na consciência, para que escrever em livros? Se já está na consciência, para que construir grupo espírita? O que nós estamos fazendo aqui hoje? E os espíritos respondem: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, hoje nós estamos aqui celebrando a memória. Os livros, as revelações, são colocadas em livros físicos para acordar a nossa memória ou para soprar as brasas da nossa consciência. Essa é a função, essa é a finalidade das revelações. Kardec aprofunda o tema. 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Há algumas criaturas no planeta encarregadas de soprar brasas, de acordar os homens, de conduzi-los nessa busca da própria consciência, da lei divina dentro de si mesmo? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. Todos os tempos. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Aí o Kardec pergunta sobre aqueles que falharam, que misturaram verdades com mentiras, né? E os espíritos respondem, e aí ele prossegue na 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Profeta aqui entendido como aquele intermediário, aquele instrumento de que Deus se serve para revelar-se e para revelar as suas leis, para lembrar as criaturas. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Em resumo, você conhece a árvore pelo fruto. Não é pela cor, nem pela folhagem, nem pela beleza das flores, é pelo fruto que você colhe da árvore. Aqui não adianta o marketing. Se eu estou colhendo uva e a árvore está dizendo que é laranjeira, tem alguma coisa errada. Essa árvore está com crise de identidade. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. E então Kardec formula a questão que nos interessa nessa noite. Questão 625. Ok. Em todos os tempos, Deus enviou espíritos superiores para soprar a brasa da nossa consciência. Imagine, eles não estão trazendo algo que nós não conhecemos. Quando um espírito vem trazer uma revelação, ele não vem falar de algo diferente. Ele vem simplesmente mostrar o que já está dentro de nós, mas nós somos incapazes de enxergar. Ou por displicência, ou por evolução ainda limitada. Porque à medida em que progredimos espiritualmente, a nossa visão se amplia, a nossa visão de Deus, da natureza e das suas leis. Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vide Jesus. Jesus. E Kardec então escreve essa nota que eu gostaria de ler pausadamente.
para o homem, para os seres que estão na terra. Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na terra, o Espírito de Deus o animava, o inspirava, o conduzia. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. E ele encerra o comentário da questão 625. Então, quando nós falamos da figura de Jesus no Espiritismo, é preciso fazer um esforço enorme. O primeiro esforço, o Jesus que o Espiritismo apresenta é um Jesus que desceu da cruz. Ele deixa de ser um símbolo puramente religioso. Ele deixa de ser uma criatura para ser simplesmente adorada e se transforma em um educador da alma. Um guia e modelo que caminha entre nós e que nos conduz na jornada de encontro com Deus. No encontro de nós mesmos, no encontro com a nossa própria consciência. O Jesus que o Espiritismo apresenta não é um Jesus que traz as pessoas para Ele, é um Jesus que guia as pessoas para Deus. Há muita diferença. Há uma infinita diferença. Por isso, quando dizemos do aspecto religioso do Espiritismo, na verdade apontamos para essa característica. Não há dogmas aqui. Não há estrutura sacerdotal. Não há instituições que dão ordens. No Espiritismo, a religiosidade é vivenciada de uma maneira completamente diferente. Porque essa religiosidade se transforma numa busca interior. É como se nós observássemos o modelo de conduta moral e tentássemos a cada dia aproximar a nossa conduta a esse modelo. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Evidentemente, sem abandonar a fé, sem abandonar a esperança, sem abandonar a introspecção, a prece. Todos esses aspectos são resgatados, mas integrados num todo maior. Estamos enfatizando isso porque todos nós aqui somos espíritos egressos
de experiências milenares. Alguns aqui já viveram 10, 20, 30 reencarnações na Índia. E quando chegam ao grupo espírita, é natural que tragam essa experiência. Outros aqui viveram milênios incontáveis na China. Outros aqui vieram da experiência dos hebreus. É natural. Outros aqui vieram da experiência da Grécia, de Roma, dos celtas. Viveram experiências religiosas. E quando se aproximam do Livro dos Espíritos, quando se aproximam da questão 625, é natural que essa questão seja lida com a lente da experiência pessoal. A pessoa olha para essa questão com os óculos que ele usa há 3.000 anos. É preciso, então, guardar as experiências e abrir a mente e o coração para uma nova compreensão. Para uma nova compreensão. O Jesus que o Espiritismo apresenta para o mundo não é um Jesus interessado em punir pessoas. Não é um Jesus interessado em catalogar pecados e apontar pecadores. É um Jesus educador, que veio mostrar que nós estamos mergulhados nas leis divinas. Ninguém consegue andar em Miami sem obedecer à sinalização. Há leis de trânsito regulando o tráfego de veículos. E ninguém consegue evoluir espiritualmente sem obedecer às leis divinas. Virar para a direita ou virar para a esquerda não pode ser feito de qualquer jeito. Há leis divinas guiando o nosso destino. Essas leis morais estão no Evangelho. Elas foram ensinadas por Jesus. E mais do que isso, elas foram exemplificadas por Ele. Ele não apenas falou, Ele se antecipou e mostrou como fazer. Como conduzir-se, utilizando uma linguagem moderna, o melhor custo e benefício. Que às vezes você pode escolher um caminho que trará um benefício, todo caminho traz um benefício. O problema é o custo. Então a pessoa imagina que está ferindo o semelhante e que está lucrando com isso, mas não imagina o custo que a sua ação terá no futuro. A imensa quantidade de dificuldades que ela está criando para o seu próprio destino ao prejudicar o semelhante. É sobre esse ponto que nós gostaríamos de destacar. E da questão do tríplice aspecto da doutrina espírita. Mostrando que o cientista, o filósofo e o religioso são, na verdade, a mesma criatura debruçada sobre as leis de Deus. Talvez olhando ângulos diferentes. É como um fotógrafo. Se ele quer capturar uma imagem, ele precisa abrir o foco. Se ele quer tirar uma foto mais de perto, ele precisa fechar o foco. É uma questão de foco. Nada mais. Pensando nisso, nós selecionamos 3 passagens do livro Paulo e Estevão. A partir dessa base, a partir do que nós dissemos até agora, com a ajuda da questão 625 do Livro dos Espíritos, examinar o que Paulo
está vivendo nesse livro. 3 experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só que agora não são experiências religiosas apenas. São experiências da alma. Não são apenas de Paulo, são minhas, são suas. O que ele viveu teve valor para ele, mas tem para mim hoje, tem para você hoje. Esse é o ponto. Porque a mesma jornada trilhada por Paulo é a nossa. Nós somos espíritos imortais que ao longo de várias encarnações estão num processo de aprimoramento espiritual. É uma ascensão espiritual. E essa jornada apresenta perigos. Há desafios no caminho. Portanto, nada melhor do que alguém que já percorreu para nos avisar do que encontraremos adiante. Nada melhor do que quando alguém volta e diz: escuta, na milha 55 você vai encontrar isso. Na milha 102 você vai encontrar isso. São os milestones. E aqui nós encontramos uma conversa de Paulo com Barnabé. Porque quando Paulo percebeu isso, quando ele percebeu que tratava-se de uma jornada espiritual, quando ele percebeu que a figura de Jesus era, na verdade, a figura de um educador de almas, ele logo concluiu: ora, quanto maior o número de pessoas que acordarem a sua própria consciência, quanto mais pessoas estiverem comprometidas com essa jornada, mais felicidade nós teremos no mundo. Faz sentido isso? Faz sentido. Faz sentido. Então, há um trabalho a realizar. Há um trabalho a realizar. Há a construção de um mundo novo. A construção de um mundo em que as pessoas possam viver mais felizes. Em que as pessoas possam viver com mais fraternidade. Em que os seres humanos se respeitem mais uns aos outros. Em que o amor possa inspirar mais as condutas e as decisões das pessoas. Foi isso que ele imaginou. E ele então saiu nesse trabalho. Nesse trabalho de soprar brasas. De acordar consciências. Acordar os espíritos. E ele diz assim: que essa matéria, que esse assunto, irá requerer a cooperação de irmãos corajosos. Não é um trabalho fácil. A comunidade do Cristo não será vitoriosa se todos pensarem apenas em si mesmos. Claro. Afinal de contas, não há comunidade onde todos pensam em si mesmos. A comunidade, a vida só é possível porque há pessoas cuidando das outras. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas que estão trabalhando agora para que essa luz elétrica chegue aqui. Há pessoas agora fazendo plantão nos hospitais. Há pessoas agora cuidando da segurança das ruas. Então, se todos pensassem exclusivamente em si mesmos, a vida na Terra seria impossível. Porque estaria cada um agora cuidando dos seus próprios interesses. E a vida da comunidade não seria possível. Então é isso que Paulo está dizendo. Que esse trabalho ia requerer
irmãos corajosos. E ele diz mais: eu penso que o Evangelho é um campo infinito. Infinito. Um campo mesmo, como se fosse um campo de cultivo. Uma plantação. Infinito. Que Deus nos deu para cultivar. Será que ele está falando apenas do exterior? Será que está falando apenas do exterior? Então vamos refletir. Quantas pessoas você conhece que, por não terem nenhuma paciência, sofrem, que faz dó? Não precisa levantar a mão, não, por favor, para não comprometer, né? Alguém aqui já conhece alguém? A pessoa sofre há 40, 50 anos porque ela não tem paciência. Ela é precipitada. Ela só toma decisões precipitadas. Ela não consegue esperar. Não consegue aguardar. É extremamente ansiosa. Essa pessoa sofre ou não sofre? Sofre, e sofre muito. Então, a ansiedade, a falta de paciência, é como um pântano que essa pessoa terá que cultivar. Essa pessoa terá que cultivar esse terreno do seu coração, terá que trabalhar esse sentimento até que ele consiga o autodomínio, a paciência, a tranquilidade. Quantas pessoas nós conhecemos que têm uma vontade frágil, que tem um autodomínio frágil? Então ele se entrega facilmente ao álcool, se entrega facilmente às drogas e não consegue sair, porque o seu autocontrole é mínimo. Ele tem uma vontade sem condicionamento. Sabe quando você fica assim 50 anos sem correr e aí alguém pede para você correr 100 metros? Aí você, depois da corrida você vai para o cardiologista? É mais ou menos isso, falta de condicionamento físico. Essa pessoa tem falta de condicionamento da vontade. Então ele não consegue se livrar da droga, não consegue se livrar da bebida, não consegue se livrar de um vício. Não seria esse um campo árduo de trabalho para essa pessoa? Sim. Então, se há um continente americano enorme para ser trabalhado, há um continente ainda mais vasto dentro de cada um de nós. Há um terreno enorme dentro de cada um de nós que exige trabalho. 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 É isso que Paulo está dizendo. Aliás, nos Estados Unidos, há pouco tempo, foi publicado um livro que ficou muitas semanas no primeiro lugar do New York Times, de um autor chamado Malcolm Gladwell. É um grande jornalista aqui, tem colunas em jornais famosos dos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado Outliners. Fora de série. Em português, né? A tradução. Ele entrevistou pessoas que se destacaram enormemente em diversas áreas. Na arte, na religião, na música, em várias áreas. E ele descobriu o seguinte: ninguém se torna bom em alguma coisa antes de 10.000 horas. É o que está no livro dele. A estatística que ele fez. 10.000 horas. Imagina. Então, para se tornar paciente, você precisa de pelo menos 10.000 horas de treino. De paciência. Então, o que Deus faz com a gente? Coloca uma sogra do seu lado. Brincadeira, minha sogra, eu adoro ela. Ela não treina nada da minha paciência, pelo contrário. Mas Deus coloca uma pessoa que é um personal trainer espiritual.
E ele faz você colocar um Garmin e fica mais. Vai, fica te irritando para você treinar a paciência. 10.000 horas. 10.000 horas. Não é muito. 4 horas por dia, 8 anos. Se você... Não vamos desanimar. Então é isso que ele está dizendo, um campo infinito de trabalho. E ele diz assim, alguns trabalhadores devem permanecer próximos da fonte, da nascente do rio. Mas outros são chamados ao cultivo mais rude e mais distante. É importante, sobretudo para o trabalho espírita, que a gente entenda isso. No Evangelho de João, quando Simão Pedro indaga a Jesus por que ele estava chamando ele e João estava ficando. Aí Jesus diz para ele assim, se eu quero que ele fique e que você venha, o que te importa a ti? O que te importa isso? Segue-me tu. Por que você está preocupado com ele? Eu quero que ele fique ali, trabalhando naquele campo. Ele vai plantar laranja. Você vai plantar maçã. O que você está preocupado com a plantação do outro? Onde o outro vai ficar? Qual a terra que ele tem que cultivar? Então, cada um de nós reencarna com um conjunto de tarefas específico. As minhas não são as suas não são as minhas. Elas podem coincidir em alguns pontos, mas elas não são idênticas. Não são idênticas. E mais, nem todos devem ficar próximos. Nem todos devem ficar próximos. É como uma cerca que protege uma propriedade. Você cerca aquilo. Se você coloca todos os pedaços de madeira próximos, não tem cerca. Quando as pessoas iam visitar Chico Xavier, falavam assim, ô Chico, quanta saudade. Você está aqui, a gente está lá longe. Ele fala, meu filho, mas os morões têm que ficar longe mesmo, né? Senão não tem cerca. Senão não tem trabalho. Ficar todo mundo num lugar, um tem que ficar lá, o outro aqui, né? Se espalhar para que o trabalho seja feito com a máxima abrangência. Abrangência e universalidade. Então, esse trabalho, tanto exterior, o trabalho de auxílio aos semelhantes, o trabalho de soprar as brasas da consciência, e o trabalho interior, exige essa compreensão de que cada pessoa está no seu lugar. E cada pessoa nasce com um conjunto de tarefas que lhe dizem respeito. Há uma notícia boa para isso. Não tem ninguém melhor no universo para viver a sua vida. Então, cada um de nós está absolutamente equipado para viver a própria vida. Ninguém em nosso lugar poderia fazer melhor. Nós podemos fazer o melhor. Basta querer. Basta dedicar-se. É disso que Paulo está falando. Paulo entendeu essa lição e lançou o seu trabalho. E o trabalho começou a ficar difícil. Começou a ficar árduo. Tanto o trabalho interior quanto o trabalho exterior. Porque se nós encontramos má vontade dentro de nós mesmos, que dirá nos outros? Muitas vezes esse trabalho interior nós vamos acordar com má vontade, sem querer fazer. Da mesma forma, o trabalho exterior, o trabalho no bem, encontrará a má vontade das outras pessoas. Encontrará os obstáculos. E Paulo, quando retorna da segunda viagem, em que ele havia tido uns
insucesso, uma profunda decepção. Ele, que era apaixonado pela cultura grega, pregou em Atenas e não conseguiu fundar nenhuma comunidade cristã em Atenas. Ele volta profundamente abalado. E quando ele chega na igreja de Corinto, começam a chegar cartas de diversos pontos do mundo da época, né? Pedindo que ele voltasse. Ele mal havia acabado de sair. E ele então começa a chorar e diz assim: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Nesse momento, Jesus aparece para ele na igreja de Corinto. E diz assim para ele: não te atormentes com as necessidades do trabalho. É claro, você não poderá ajudar a todos pessoalmente e ao mesmo tempo. Mas é possível ajudar a todos simultaneamente através dos poderes do Espírito. Poderes do Espírito? Como assim? Paulo imaginava que precisava viajar. E antes a viagem não era American Airlines. Viaja você. E daqui para Fort Myers é uma semana. Porque ir para um lugar, para pegar navio, demorava. Até você ir e voltar, passou um ano. E aqui Jesus está chamando ele, usa os poderes do Espírito. Está falando uma parábola. Está utilizando uma linguagem simbólica. O que é isso? O que são os poderes do Espírito? Ele falou para ele. O Paulo tentou deduzir aquilo, mas não conseguiu. Então Jesus explicou para aquele momento. Para aquele momento. Você poderá resolver o problema escrevendo aos irmãos em meu nome. Olha só. Não é para você escrever em nome próprio, não. Não é para você escrever ensinando as pessoas ideias pessoais, não. Escreva em meu nome. Ensine o meu evangelho. Traduza para as pessoas o meu ensino. Não é para acrescentar questões pessoais. Escreva em meu nome. Os de boa vontade serão capazes de compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual da sua palavra, da sua exemplificação e da sua vida. Você não precisa estar pessoalmente. E Paulo, então, começou a escrever. Estevão interpretava o pensamento de Jesus, ditava para ele, ele se reunia junto com os companheiros e ditava as cartas. E diz Emmanuel, começou o intercâmbio entre a esfera do Cristo e as comunidades nascentes. Mas e se fosse hoje? Que seriam utilizar os poderes do Espírito? Bom, de uma maneira bem simples, ninguém hoje vai pegar papiro, amassar o papiro, construir uma folha, preparar a tinta, pegar um bico de pena para escrever no papiro, porque era assim que Paulo fazia. Hoje é mais fácil. Você não precisa se dar esse trabalho. Posta no Facebook. Manda um e-mail. Utiliza o Skype, o Google Hangout. Temos várias tecnologias que favorecem a conexão do mundo inteiro, de modo que nós podemos consolar aqui de Miami uma pessoa na Indonésia que está pensando em suicidar. E nós podemos dizer para ela: você acha que está com problema, você não viu depois que você suicidar. Suicidando, você vai multiplicar por 10 os seus problemas. Porque você é um espírito imortal. Então nós podemos consolar uma pessoa utilizando desses recursos. São recursos também.
Mas há outros recursos, e você não precisa nem de internet, nem de computador. Então eu me recordo de um caso em que o Chico saiu numa viagem por São Paulo e uma senhora que trabalhava com ele, durante todos os dias, faziam uma prece para o Chico. Nessa prece ela pedia a Deus que o inspirasse, que o ajudasse, que o fortalecesse. Todo dia ela fez a prece. Quando o Chico voltou a Uberaba da viagem, sem que ela dissesse nada, ele chegou para ela e disse assim: minha irmã, muito obrigado pelas preces que você fez. Você não sabe o quanto me ajudou. E em conversa com o Arnaldo Rocha, que acaba de voltar para o mundo espiritual, ele sempre me falava que uma das coisas que ele aprendeu de Chico Xavier eram as chamadas preces intercessórias. Você fazer uma prece para alguém, intercedendo por alguém, pedindo por alguém, antes mesmo de conversar. Né? Então, se você quer ter uma DR com a esposa ou com o marido, faz uma prece intercessória uma semana antes, todo dia. Vai fazendo uma prece. Quando você for ter a conversa, o clima já está mais ameno. Precisa resolver alguma coisa do trabalho espírita? Começa a fazer prece para a pessoa. Começa a envolver a pessoa em prece. São os poderes do espírito. Porque nós nos reunimos através do sono físico. No sono físico, soluções são tomadas, resoluções são tomadas, decisões são tomadas. No sono físico, nós reunimos para deliberar coisas. Mas para isso é preciso desejar, é preciso ativar o espírito, emitir pensamentos positivos. Então, você não pode entrar na sala do seu chefe para pedir o aumento assim, despreparado, né? Brincadeira. Os poderes do Espírito nós não utilizamos. Nós não utilizamos. O que é o passe? O que é o passe, senão os poderes do Espírito em ação? Uma pessoa de boa vontade simplesmente impõe a mão. E como ela está com o coração cheio de amor, cheio de boa vontade, os espíritos utilizam aquela pessoa para tratar a outra. Mesmo que você não conheça as técnicas, mesmo que você não conheça nada, você é utilizado como instrumento, porque, como diz o Chico, se laranjeira tivesse que fazer curso de agronomia para dar laranja, nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Então o amor sempre encontra caminhos, e são poderes do Espírito. A prece, o sono, todos esses recursos, e muitas vezes nós não utilizamos. Nós não utilizamos. Então, na verdade, essa fala de Jesus para Paulo era uma fala de consolo, porque ele estava triste, chorando. Jesus buscou serenar o coração de Paulo, mas ao mesmo tempo deixar uma lição para ele. Deixar uma lição. De que muitas vezes nós que acreditamos em Deus, que já temos a fé no coração, vivemos como um ateu. Eu vou tentar dizer melhor. Eu tinha uma professora na faculdade de Direito que ela começava a passar os textos para os alunos lerem e os alunos não liam. Não liam os textos. Eu chegava na aula, ninguém leu. Não lia. E aquilo começou a se tornar um hábito. Então um dia ela chegou, chamou a turma e falou: tem uma coisa para dizer para vocês. É uma pergunta e vai valer 5 pontos. Falou, valeu ponto, aí o aluno já fica, né? Até senta melhor na cadeira. Né? Qual que era a pergunta? Qual a diferença
entre o analfabeto, que não sabe ler, né? Não sabe ler, o analfabeto, e o alfabetizado, que sabe ler, mas não lê. E todo mundo ficou olhando um para o outro, e aquilo virou motivo de brincadeira. Um chamando o outro de analfabeto. Porque se você sabe ler, mas não lê, qual a diferença? Só porque você lê placa de trânsito? 1/4 de milha. Oh, eu sei ler, eu sou alfabetizado. O que você lê? Placa. Então esse é um ponto importante do ensino de Jesus para Paulo. Você tem, nós todos temos, imensos poderes espirituais. Poderes no sentido não de super-homem, de Homem-Aranha, não é isso. Né? Poderes no sentido de faculdades espirituais. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não vejo espírito nenhum. Não tem problema, quando você desencarnar você vai ver todos. Mas eu não escuto ninguém, espera você desencarnar para você ver. Vai escutar um tanto. Aliás, esse é um grande sinal. Se você estiver deitado na sua cama, começar a chegar parente que já foi, e você estiver vendo e conversando com eles, é um sinal para você serenar o coração, entrar em prece e preparar para fazer a mudança. Então são faculdades que nós temos. Elas estão dentro de nós. São faculdades espirituais. Mas adianta ter as faculdades se nós não as utilizamos? Se nós não as utilizamos. Então, transmitir o pensamento, vibrar positivamente para alguém, transmitir mensagens de paz para alguém, fazer as preces intercessórias, meditar, entrar em contato com os amigos espirituais para receber orientação quando está com uma questão grave para resolver, meditar por uma semana, fazer prece, esperar que venha uma ideia antes de tomar uma decisão, são poderes do Espírito que vão auxiliar na nossa tarefa interior e na nossa tarefa exterior. E nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco, mas antes eu quero ler o terceiro e último texto. Há uma questão nesse texto tão importante, tão crucial para todos nós, que vale a pena nós refletirmos sobre esse texto. Há pouco tempo foi publicada uma obra do Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Anjos, chama Constelação Familiar. E essa obra está baseada num novo processo de tratamento psicológico, um processo mais espiritualizado. E esse processo revela o que nós já sabemos. Ninguém nasce na família errada. Segundo, cada um nasce na família mais adequada para desenvolver os seus potenciais e para superar as suas próprias limitações internas. Mais do que isso, em uma família, em um grupo, nós sempre estamos em relação, em contato com pessoas ligadas à nossa intimidade. Pessoas que refletem nas suas condutas o que nós trazemos dentro de nós. Esse é o ponto. E uma conclusão que esses psicólogos chegaram nesse tratamento. Uma conclusão linda. Que existe uma lei natural.
nos relacionamentos humanos existe uma lei natural. Essa lei se chama reconciliação. Reconciliação. Eu vou tentar resumir isso. É muito filosófico, eu vou tentar traduzir isso numa linguagem assim mais simples. Todo mundo que você não gosta, você já percebeu que está perto de você? Tipo, pessoal, eu não gosto de fulano, mas não tem problema, porque ele está morando lá no Japão mesmo, né? Não tem. Eu não gosto de pessoas que fazem isso. Mas como as pessoas que têm esse tipo de hábito que eu não gosto moram na Finlândia, então não tem problema. Nunca é assim. Já percebeu que as coisas que você não gosta são exatamente as que as pessoas que ficam perto de você fazem? Então, nós atraímos essas questões porque existe uma lei moral que rege os destinos das almas. E essa lei se chama reconciliação. Por isso, no Sermão do Monte, que é o Bill of Rights espiritual, né? Os direitos são os direitos humanos do mundo espiritual. Jesus diz assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está do lado dele. Ok. Todo mundo, quando fala assim, apóstolo Paulo, você imagina logo uma coroa de luz. Apóstolo James, imagina logo uma coroa. Só que quando a gente abre o Paulo Estevão, nós encontramos apóstolos que são pessoas como nós. E no caso aqui, Paulo e James, ou Tiago em português, como diz lá em Minas Gerais, não se bicavam. Um entrava numa porta, o outro saía pela outra. E ambos eram apóstolos do Cristo. Quando Paulo planejou uma viagem para Roma, já estava tudo certo. Passaporte, já tinha o visto, tinha feito até o check-in. Porque a amiga dele, Febe, já tinha organizado o navio, estava tudo pronto, mala pronta. Chega uma carta do adversário, dizendo para ele: Paulo, estamos em profundo sofrimento na igreja de Jerusalém e precisamos da tua ajuda. Ele acabou de ler a carta e falou assim: mas quem que ele pensa que é? Eu nunca tive ódio não, mas também nunca gostei dele. E sei também que ele não gosta de mim. Com que direito ele me faz esse pedido? E logo agora que eu já estou com um check-in feito. Foi o primeiro sentimento de Paulo. E não estou falando do Paulo pós-convertido, não. Esse Paulo aqui já tinha quase 30 anos de convertido. Nós estamos falando de um Paulo trabalhador maduro, faltando alguns anos para desencarnar. É um Paulo no auge. Aí ele fala assim: bom, mas como eu já aprendi, ele já estava treinado, eu vou consultar o Evangelho. E abriu o Evangelho. O que caiu para ele? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E ele encontrou com Tiago, com James. Mas há uma coisa interessante. Uma coisa interessante. As pessoas mudam todo dia. E nós temos uma tendência. Se você teve um atrito com a pessoa há 3 anos para trás, você costuma tirar uma fotografia daquela pessoa naquela época. Aí daí 5 anos você encontra com ela e você fica igual aqueles oficiais da alfândega. Olha para a pessoa, olha para a foto do passaporte,
Tira os óculos, por favor. Né? Não confere. É claro que não confere. Não confere. Porque nós tivemos uma experiência com a pessoa num tempo no passado. Hoje ela é outra pessoa, como nós também somos outras pessoas. Então a foto tem que ser atualizada, tem que tirar uma fotografia nova. Então Paulo, quando se dirigia para Jerusalém, ele tinha uma fotografia de Tiago tirada há 30 anos. E quando ele chegou na igreja de Jerusalém, ele olhava para a fotografia dele, olhava para o Tiago e falava, não é a pessoa, não era, mas é claro que não era. Ele havia mudado e Tiago havia mudado. E ele encontra então um ancião, um homem machucado, cheio de cicatrizes, de cabelo branco, sofrido, um homem que lutou décadas e décadas e décadas para que a mensagem do Evangelho permanecesse de pé em Jerusalém, sem ser esmagada pelos poderes da época. E então ele conclui, depois de conversar, depois de fazer um movimento de conciliação, porque aí ele reconciliou com o Tiago. Ele tentou entender, deixa eu olhar pelos olhos dele. Porque olhar pelos meus olhos é fácil, já estou acostumado. Deixa eu olhar pelos olhos dele. E aí ele diz assim, as palavras de James, do Tiago, estavam cheias de brandura, de compaixão e de sabedoria. E traziam uma revelação consoladora. Os galileus eram muito mais sábios do que todos os rabis de Jerusalém. Ele, Paulo, que viera da religião tradicional e que aprendera com famosos scholars, inclusive com Gamaliel, agora estava admirado com aquele homem e com o sucesso dos galileus na divulgação do Evangelho. Por um simples motivo. Eles sabiam silenciar quando necessário. No Brasil há um autor chamado Rubem Alves. E ele diz uma coisa muito engraçada. Depois, se alguém, acabando essa palestra, voltando para casa, você pode jogar no Google um curso de oratória. Aqui em Miami deve ter uns 500. Mas depois que você consultar cursos de oratória que ensina a falar em público, você consulta um curso de escutatória. Curso para aprender a escutar. Não tem. Nós não aprendemos a ouvir. A gente não aprende a escutar. Nenhum. Não sabemos escutar. A pessoa está falando, você já está pensando na resposta. Não escuta. Não escuta. Então, nós vamos precisar de 10.000 horas de treinamento, segundo o Gladwell. Malcolm Gladwell. 10.000 horas de boca fechada só escutando. Para aprender. Ficar bom na escuta. Escutar. Então, pela primeira vez ele escutou. E talvez a maioria dos nossos desafetos, a maioria dos nossos atritos, tem um fundamento, uma base. A nossa incapacidade de escutar o outro. De tentar enxergar pelo ponto de vista do outro. Não estou dizendo que você tem que concordar com o ponto de vista do outro, não é isso. Mas entender o ponto de vista do outro. Entender de onde, como que ele está construindo. Ele está se baseando em quê? Quando se faz esse esforço, não é? Quando se faz esse esforço, mas é uma escuta inteligente. E foi o que Paulo fez. Aí vigora a lei divina da reconciliação.
enquanto nós não nos reconciliarmos, não há libertação nos relacionamentos. Foi o que Paulo aprendeu. É sobre essa jornada que nós gostaríamos de falar. E para finalizar, eu não vou recitar, eu vou apenas comentar, não é? A prece de Alta de Souza, que está no livro Parnaso de Alentuno, chamado Mensagem Fraterna. Que essa prece é uma síntese. Os poetas têm o poder de sintetizar coisas maravilhosas em poucas palavras. Alta de Souza diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volta ao teu coração, né? Volve ao teu coração o teu coração, o templo interno, a mais alta de todas as capelas. Olha. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O maior poder, o tremendo poder espiritual de que nós somos dotados é o poder do coração. E é no coração, é através do sentimento. O sentimento é como um lago que Deus agita com o dedo. Quando a gente percebe um sentimento novo no nosso coração, e quando é um sentimento de amor, de bondade, de luz, saibamos que é Deus se comunicando conosco. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Haroldo.